professores! Estamos aqui no nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título A Realidade Bíblica nas Finanças. Nosso texto principal encontra-se em livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, que nos diz assim: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: a forma como tratamos as nossas finanças mostram quem está no controle das nossas vidas. Nossos objetivos centrais são mostrar a história da utilidade do dinheiro, saber a respeito do que Deus pensa sobre dinheiro e ressaltar a importância a advertências bíblicas quanto ao mau uso do dinheiro. Nossa leitura bíblica em classe está localizada no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do 11 ao 18, e no livro de Mateus, do capítulo 6, do 19 ao 24. Nós temos 3 tópicos, que são: tópico 1, o dinheiro e a sua utilidade; 2, Deus e o dinheiro; e 3, advertências contra o mau uso do dinheiro. Caro professor, a lição dessa semana traz mais um tema muito importante para a formação dos nossos jovens, que é o uso do dinheiro. Nós sabemos que a lição desse trimestre tem trazido temas atuais, relevantes e fundamentais para a formação dos nossos jovens cristãos. O que a Bíblia diz sobre esses temas? Casamento, salvação, trabalho, cultura, santificação cristã. Então são diversos temas que nós temos visto ao longo desse trimestre, né, que é o nosso segundo trimestre. Nós estamos aí já nos encaminhando para o final do trimestre, mas essa lição de número 9, ela vai tratar sobre as finanças. Na nossa lição anterior, nós tratamos sobre o trabalho, né? O trabalho que exatamente gera as finanças, e a partir de agora nós veremos como podemos enxergar, né, essa parte financeira à luz da Bíblia para contribuir com a formação dos nossos jovens. No nosso tópico 1, né, o autor ele vai discorrer sobre a história do dinheiro, né, sobre a utilidade. Então nós sabemos que historicamente que o dinheiro ele foi produzido ao longo da necessidade do ser humano. Nos primórdios, né, antigos, o dinheiro ele não existia. O que as pessoas tinham eram produtos que eram produzidos, né, e ali eram ofertados como moedas de troca. Eles não havia um sistema monetário instaurado. Com o tempo, as pessoas foram percebendo que ter um sistema monetário ou algo que valesse aquilo poderia ser lucrativo para aquelas pessoas que não tinham como produzir, bem como os serviços, né? Bens e serviços. A pessoa oferecia um serviço e em troca ela tinha aquela moeda de troca. Então assim surgiu o dinheiro nas sociedades primitivas, né? Metais preciosos. Nós temos várias alusões, né, na Bíblia dos denários, dos dinheiros, que eram exatamente as moedas das trocas naquele período, né? E mais adiante, nosso autor também vai falar do valor, né, do dinheiro. Então, com o passar dos anos, nosso sistema monetário foi acelerando, foi sendo sistematizado até chegar no que nós temos hoje, né? E podemos dizer que a partir de alguns anos, né, daqui a pouco, nós não teremos mais o dinheiro de papel, né? Hoje já é difícil encontrar o dinheiro de papel porque nós já temos outros sistemas como o Pix, como transferência bancária. Então o dinheiro ele se tornou muito mais virtual e digital do que propriamente dito, né, em forma de papel, certo? E aí essas evoluções ela tem, né, sido incrementadas na nossa sociedade. Entretanto, nós não podemos, enquanto
igreja, deixar de orientar os nossos irmãos, os nossos jovens na condução e no uso desse bem que é imprescindível na vida humana, né? Quem hoje vive sem dinheiro? Ninguém vive hoje sem dinheiro, porque através do trabalho, que nós estudamos na lição passada, nós podemos entender que ele gera o nosso sustento e o nosso sustento é pago através do dinheiro. Então, o uso que nós fazemos do dinheiro pode glorificar a Deus ou não, de acordo com o nosso entendimento. É por isso que na leitura bíblica em classe, ele traz duas leituras importantes. Ele traz a leitura no livro do Antigo Testamento, de Deuteronômio, né? Falando sobre as heranças, as fazendas, tudo aquilo que o homem tinha a partir do que Deus lhe dava, que Deus abençoou, né? E, em segundo lugar, ele traz aqui uma análise do livro de Mateus, né? Na verdade, ele traz o trecho, não é nenhuma análise, traz o trecho do livro de Mateus, no qual Cristo, né, ele vai trabalhando ali no sermão e vai trazendo alguns pontos sobre também o uso do dinheiro. Ele fala sobre o amor a esse dinheiro, sobre esse ajuntamento de dinheiro e sobre esse apego que muitas pessoas tinham e que os impediam de olhar para outros alvos. Então é muito importante situar, né, o aluno no que diz respeito a essa condução atual. E aí a gente não pode dizer hoje que temos condições de viver sem dinheiro. Nós somos seres humanos e nós sabemos o quanto o dinheiro hoje ele é importante para o nosso sustento, para a manutenção da nossa família e precisa ser bem administrado com uma visão bíblica, com uma visão espiritual, né? Há quem diga que o dinheiro é puramente carnal, porém nós dizemos que ele é espiritual, porque por diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento, Jesus Cristo, né, também vai abordar sobre o dinheiro, inclusive pagando os seus impostos e dizendo, né, assim, uma frase muito conhecida, um versículo conhecido que diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então o próprio Cristo, ele exerceu a sua cidadania por meio dos tributos, dos dinheiros, né? E aí, nesse tópico 3, o autor ele vai destacar, né, que o dinheiro é algo espiritual, sim, e que nós devemos prestar atenção, né, nessa forma de condução e de observar esse dinheiro. Então, não deixe de fazer a contextualização histórica e bíblica do dinheiro para os seus alunos nesse primeiro tópico. No nosso segundo tópico, né, um tópico que vai tratar do objetivo, sobre o que Deus pensa do dinheiro. Nós precisamos dizer para os nossos alunos o que Deus está dizendo sobre o dinheiro. E há muito o que se dizer sobre o dinheiro, né? E aí o autor começa falando sobre os dízimos, né? E o que seria esse dízimo? Dízimo é algo lá do Antigo Testamento, no qual as pessoas estavam ali preocupadas em tirar a 10ª parte de tudo aquilo que produziam para devolver como oferta ao Senhor. Sim, isso é verdade, o surgimento do dízimo vem daí. Entretanto, nos dias atuais, ele ainda é considerado um elemento do culto, uma doutrina que nós cremos e devemos praticar. Na nossa declaração de fé, ela não traz um trecho específico, né, falando sobre o dízimo, mas ele traz um trecho, né, na parte da página 145, dizendo que o dízimo ele é um elemento do culto. As ofertas, as contribuições financeiras são elementos do culto e que devem fazer parte do cotidiano do cristão, né? E aí ele vai dizer, né, que muitas vezes algumas pessoas acham que isso é coisa do passado e não mais contribuem. Entretanto, nós sabemos que o homem, quando tem o seu sustento, essa 10ª parte deve ser trazida para a casa do Senhor. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento de minha obra. E depois fazei prova de mim, e eu vos abrirei as janelas e as comportas do céu. Então, esse trecho ele mostra a necessidade de nós contribuirmos, principalmente
pela finalidade, né? Para que haja manutenção da obra do Senhor. Nós sabemos que nós temos obreiros que precisam da nossa contribuição para que vidas sejam alcançadas, né? Então, cada vez que nós contribuímos, nós estamos trazendo ali o sustento para um missionário, o sustento para um obreiro que precisa desses cuidados, que está fazendo o que nós não estamos fazendo, o que nós não podemos fazer nesse momento. Nem todas as pessoas têm condições de deixar as suas famílias, de deixar a sua terra natal, de deixar o seu emprego e ir pregar o evangelho para outras pessoas. Mas há quem tenha esse chamado. E o Senhor despertou a mim e a você e os nossos alunos para que eles compreendam que a nossa contribuição vai fazer com que essas pessoas tenham essa condição de permanecer lá onde estão para pregar o evangelho. Então é muito importante que o professor destaque que a importância do dízimo deve ser essa. E também a honra, né? Honrar o Senhor com aquilo que nos é dado, né? E aí ele fala, né? Tem um trecho aqui que eu gostaria um subsídio que você pode utilizar em sala de aula, eu gostaria de ler aqui para vocês levarem, né, para os seus alunos, que se encontra no livro de Primeiras Crônicas, o capítulo 21, né, e o verso 24, que diz: o rei disse, Davi disse a Ornã: não, pelo seu valor a que quero comprar, não tomarei o que é teu, para o Senhor, para que não se ofereça holocausto sem custo. Então, nesse trecho, né, Davi está ali negociando e ele diz, né, ele diz ali: aquilo que não me custa nada, eu não vou oferecer ao Senhor. Eu vou oferecer as primícias. E Davi, ele foi e comprou aquele lugar, aquele holocausto, e fez das primícias. Ele não queria oferecer a Deus algo que não lhe custava nada. E aí tem um ponto importante que nós devemos trazer para os nossos alunos, que é exatamente a visão do dinheiro não como algo mecânico, né? Como algo que está ali apenas como uma moeda de troca. Deus deu e eu vou devolver o dízimo. Não se trata disso, mas se trata de honrar o Senhor, que é aquilo que ele trata no tópico 2, né? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Foi isso que Davi, enquanto rei, fez, porque ele entendia que Deus não era o Deus que pegava aquilo que estava restando. Nós não devemos oferecer ao nosso Deus aquilo que está sobrando, mas sim as primícias do nosso dízimo, ou seja, a primeira parte, aquilo que nós separamos para a sua obra. E aí Deus, ele vê a intenção do coração do homem, né? E aí é importante nesse momento trazer essa visão para os jovens, porque muitos deles estão ingressando, né, no mercado de trabalho, estão aí no processo de se formar, de fazer o seu curso e vão ingressar nesse mercado financeiro, nesse mercado de trabalho e vão começar a ter a sua renda. E aí é importante que os jovens tenham essa visão de contribuição enquanto primícias, né? E não apenas como uma obrigação daquilo que me sobra que eu vou oferecer ao Senhor. E aí o rei Davi tinha isso muito claro, né? Ele oferecia sempre aquilo que era primeiro, aquilo que tinha como primícias, né? Então, há esse pensamento, né, que nós devemos trazer para os nossos alunos e fazer com que eles reflitam, né? O que eu tenho feito com as minhas finanças? Será que eu tenho trazido a parte que me cabe, tanto de dízimo quanto ofertas alçadas, e tenho oferecido, né, na casa do Senhor de forma correta? Então é importante que os alunos reflitam nesse momento, e você pode até trazer um momento de discussão para que eles compreendam se eles têm essa prática, se na família deles isso foi implantado, porque às vezes o jovem vem de uma família que não tem um berço evangélico, né? E não compreende, né, essa visão do reino espiritual também. Então é importante perguntar nesse momento a seus alunos se eles têm esse conhecimento já implantado em seus corações. Se não tiver, você explica a necessidade desse cumprimento, desse
dessa parte que Deus gostaria que nós fizéssemos, principalmente enquanto primícias. E depois, o autor ele vai mais adiante comentar sobre a importância do auxílio aos irmãos, né? Porque nós pagamos, né, devolvemos o nosso dízimo, né? Damos o nosso dízimo na casa do Senhor, e tem também as ofertas alçadas, que são aqueles irmãos que precisam de ajuda. Na igreja primitiva tinha uma visão bem interessante, né? Eles juntavam tudo aquilo que traziam, as pessoas traziam como oferta alçada, e eles repartiam com aquelas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, como as viúvas, que eram aquelas mulheres que não tinham condições de trabalhar, os órfãos, os idosos. Então, assim, tinha todo um trabalho de redistribuição dessa renda que era coletada através, né, dos dízimos e ofertas. E hoje nós também temos que ter essa visão, né, os nossos dízimos, mas também as nossas ofertas, que são para abençoar um irmão, uma irmã que tenha necessidade. Então é importante observar isso, né? E aí Deus ele compreende, né? Ele não obriga o homem. Então no livro de Malaquias, né, ele diz: trazei todos os dízimos. Ele deixa ali uma ordem, mas ele não obriga, né? É algo que tem que partir do nosso coração, e nós entendemos que é um dever, mas não tem como obrigar. E aí é preciso ficar claro esse momento, esses elementos para os alunos, para que eles entendam a necessidade da oferta voluntária e desse dízimo que deve ser pago a cada mês, né? Cada salário, de acordo com as suas finanças. E aí é de acordo com a necessidade e com as finanças de cada um. No nosso tópico 3, né? As advertências contra o mau uso do dinheiro. Aí aqui, nesse trecho, o autor ele vai discutir uma parte mais secular, né? Por quê? Porque prioritariamente ele fez a contextualização, né, sobre o assunto, sobre o dinheiro. Em segundo lugar, mostrou a visão de Deus sobre o dinheiro, sobre aquilo que Deus espera de nós. E aqui, em terceiro lugar, a advertência contra o mau uso do dinheiro. Aí é muito importante, ele vai falar sobre a avareza, né, e o esquecimento ilícito. E ele vai falar sobre o perigo dessa avareza, porque muitas pessoas elas têm um crescimento financeiro, né, vantajoso, exponencial, estão crescendo, né? São pessoas que fizeram uma carreira, que hoje têm um salário melhor. Mas o que o homem não pode esquecer é a origem, né? Aquilo que Deus abençoou e trouxe, né? Como abençoou, como diz, né? No livro de Deuteronômio, que ele diz que guarde para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos. Então, o Senhor, ele nos abençoa, mas em nenhum momento ele quer que nós esqueçamos de quem somos e de quem dependemos, né? Então, a avareza é quando o homem, né, ele coloca o dinheiro acima de Deus. Então, a avareza permite com que a pessoa fique com aquele olhar para o dinheiro, um olhar de propriedade, um olhar de que o dinheiro é tudo na vida dele, e Deus vai sendo deixado de lado, e pessoas que precisam ser abençoadas também vão sendo deixadas de lado. E aí ele vai falar do perigo da corrupção, da propina, né? Fala da importância também de ser fiador das pessoas, porque é bíblico, né? Então muitas pessoas não têm uma boa organização financeira e desperdiçam o dinheiro. E aí uma vez eu ouvi uma palestra, né, de um pastor que ele dizia assim, ele dizia que um irmão chegou para ele para se aconselhar, né, e ele disse: pastor, eu sou dizimista fiel, eu dou meu dízimo e eu não sou abençoado, eu não tenho dinheiro, eu vivo em dívidas. E o pastor olhou para ele e fez assim: eu entendo, irmão, que o senhor pague o dízimo, que o senhor dê as ofertas, mas eu vou só lhe fazer uma pergunta. Deus, ele quer de nós a 10ª parte, mas o que o senhor tem feito com os 90% que lhe resta? E aí o irmão ficou calado, pensando, e viu que não estava fazendo um bom uso do dinheiro, né? Então é muito importante nós mostrarmos para os nossos alunos que não basta ser um dizimista fiel,
Não basta ser um trabalhador honesto que tem o seu salário, mas também é preciso administrar. E a Bíblia diz que isso é um dom ministerial, né? É um dom que está ali disponível para nós. Nós precisamos administrar as nossas finanças. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E aí ele diz, né? Esse empréstimo do dinheiro, ser fiador das pessoas, não saber utilizar os recursos que Deus nos dá, pode trazer grandes prejuízos na vida do ser humano. Então, é preciso ter cuidado com as nossas finanças e da forma como nós estamos nos conduzindo. Se nós somos pessoas, né, que embora sejamos dizimistas, sejamos ofertantes, mas nós não temos um bom uso, uma boa visão financeira, como nós vamos crescer financeiramente? Então, é importante, né, às vezes o jovem ele tem ali uma boa intenção e acaba desperdiçando o dinheiro com coisas fúteis, com elementos que não, por isso que a Bíblia diz, né, gastando dinheiro naquilo que não é pão e futuramente vai comprometer a sua construção de vida, né? Os recursos para adquirir um imóvel, para adquirir um automóvel, vão ficar fragilizados porque esse jovem não teve um bom uso. Então é importante orientar os nossos jovens, né, sobre a sabedoria, né, no uso dos recursos e também orientar para aquelas pessoas que ainda não têm recursos, né, que corram atrás. Então façam com que haja o seu sustento. Então muitos jovens ainda dependem dos pais, mas logo logo precisarão ter os seus próprios sustentos para que eles possam constituir família e se sustentar também, né? Então é importante mostrar esses pontos para os nossos alunos. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação? Se não fez, ainda dá tempo. Você usa aqueles 5 minutinhos que o seu dirigente lhe dá no culto da semana ou ainda no culto do domingo e divulgue a EBD. Divulgue a lição que está sendo trabalhada no trimestre. Faça aquele convite especial para aqueles jovens que deixaram de frequentar ou ainda não frequentam a EBD para que eles possam aprender mais da palavra do Senhor. Então, não deixe de fazer o momento EBD. Agora, nossas dicas didáticas e pedagógicas, né, do nosso estudo. Na nossa lição aqui na página 61, o nosso autor ele vai trazer, né, uma orientação para que o professor explique e converse com seus alunos acerca, né, da orientação de Mateus, né, 6,25. E ele diz que andar cuidadoso é o mesmo que estar distraído pelos medos, né? Quando Cristo aqui nosso texto principal diz, né, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Para que os jovens, né, compreendam essa questão. Então ele traz toda uma discussão aqui, né, para que o professor faça esse momento com os seus alunos. Você pode iniciar perguntando para ele qual é a importância do dinheiro hoje na sociedade, né? E você pode fomentar essa discussão inicial antes de entrar na introdução de fato da lição. E nós temos também uma proposta de atividade, né, no qual você vai pedir a seus alunos que anotem numa listinha, né? Se você não quiser fazer essa lista, você pode colocar no quadro branco, né? E pedir que os seus alunos coloquem todos os possíveis usos do dinheiro, do recurso dinheiro, né? O que ele pode usar? Se vestir, se alimentar, ajudar a família, comprar um imóvel, comprar um automóvel, todos os recursos, né? E ao final dessa lista, né, porque vão surgir com certeza diversas atividades que eu posso realizar com o dinheiro, o professor vai fechar, né, esse momento dizendo que apesar de tudo isso, né, que o dinheiro compra, é preciso ter um coração grato a Deus, né, e saber organizar essas finanças de forma que eu tenha utilidade, né, para que nós possamos estar ali diante do Senhor sendo grato com nossa fazenda,
né, com tudo aquilo que nós temos, que nós somos, e possamos ofertar ao Senhor o nosso melhor. Então o dízimo está incluso nesse processo, as ofertas estão inclusas nesse processo e também a organização do jovem com todas as suas finanças. Então o professor vai fazer esse momento fechando e mostrando que o jovem precisa se organizar quanto às suas finanças. Então foram essas nossas dicas bíblicas e pedagógicas do nosso estudo para professores de jovens. Nossos estudos vão lá toda semana. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar as notificações. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.